passe de mágica surge Romeu Zema, o mais queridinho da Faria Limers, dos sapatênis, dos liberaloides. Aqueles que, de uma forma ou de outra, odeiam o Bolsonaro e odeiam a família Bolsonaro. Mas como isso foi acontecer? Como que nós passamos da preferência de Flávio Bolsonaro para Romeu Zema? Segundo os perfis que juravam apoiar Flávio Bolsonaro. Mas no fundo, eles estão apoiando qualquer outro candidato que possa dividir os votos de Flávio Bolsonaro no primeiro turno. Isso foi um movimento orquestrado, muito bem organizado, por debaixo dos panos e que agora mostra sua cara. Sabe aquele podcast que recebeu o maquiador da dona Michele Bolsonaro, cujo apresentador concordou com todas as atrocidades que ele falou, por exemplo, de Alan dos Santos, de tantos outros ícones de direita? Pois é, outro sapatênis apareceu por lá, decidido a descer a porrada no Jair Bolsonaro. E coincidentemente de camiseta preta, queria perguntar para o Ironcast, o doutor lá, não sei das quantas, é uma exigência do podcast que seus convidados apareçam aí de camiseta preta? Como a gente vê aí um movimento dos camiseta preta, liderado por Nicolas Ferreira, eu fiquei me perguntando, será que o podcast é do Nicolas? Do Marçal? Do Novo? Ou de todos eles juntos? O negócio é o seguinte, gente, está acontecendo um movimento muito estranho no Brasil, movimento esse que se organizou sorrateiramente agora, está mostrando a cara e sem nenhum constrangimento, disposto a dividir os votos de Flávio Bolsonaro no primeiro turno e convencer você. Você não tem que ser direita bolsonarista, você não tem que ser conservador bolsonarista. Você pode ser, por exemplo, fazer parte do conservadorismo de entretenimento. Esse é um movimento encabeçado por jovens. E como disse ontem a minha amiga Jordana, é urgente que os jovens envelheçam, eles são neófitos. Neófitos na vida, neófitos na política, serão engolidos com farinha pelos velhacos que se colocarão à disposição da política neste ano. Quando o STF incluiu o Zema no inquérito das fake news, teve um monte de gente, tanto do PL quanto do Novo, defendendo o Zema com unhas e dentes. Mas para você ter uma ideia, ontem, quando Eduardo Bolsonaro recebeu o 4º voto para ir para a cadeia por 1 ano de prisão por causa de um post, nenhum deles abriu a boca para falar um A. É incrível o que está acontecendo. Eles acham mesmo que a gente não percebe? Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou contar tudo para você. Agora é a hora de você dizer para a plataforma que o nosso conteúdo é importante, deixando o seu like. Assim, você faz um carinho na plataforma, ela passa a gostar da gente e nossa voz chega muito mais longe. Bora para a pauta. Vamos começar falando de André Mendonça, que teoricamente enterrou a possibilidade de Eduardo Bolsonaro ser condenado a 1 ano de prisão por causa de um Twitter por 90 dias, que é o tempo máximo que cabe quando um juiz pede vistas do processo. O ministro André Mendonça pediu vista e suspendeu o julgamento de Eduardo Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal por calúnia contra a deputada Tabata Amaral. Até o momento, os ministros Cristiano Zanin, Flávio Dino e Carmen Lúcia acompanharam o voto do relator Alexandre de Moraes e deixaram o placar em 4-0 pela condenação. Procure alguma defesa do pessoal do Novo, o pessoal que é conservador também, que é a direita também, que quer convencer você. Você não precisa ser só direita bolsonarista, que a outra direita também é muito direita, é muito conservadora. Nenhuma palavra, senhores. Nenhuma palavra. E falando do tal do podcast, quem esteve por lá foi o Ricardo Salles. E eu perguntei, gente, o Ironcast é podcast de sapatênis? Como assim? E tava lá o Ricardo Salles de camiseta preta. Mas o trecho que eu vou dar destaque a vocês é exatamente esse aqui, o que demonstra que Ricardo Salles, infelizmente, não superou a resposta da turma, dos eleitores, e continua acreditando que você não entendeu o que você entendeu. Vamos conferir. A história de apoiar o Alcolumbre e o Mota, eu falei, eu não apoio. Ah, porque vai pegar a vice-presidência, a comissão, tá? Eu não apoio nem fudendo. E não acho que valeu a pena. Não fizemos nada com essas comissões. As 2 vice-presidências, como eu já disse aqui, Câmara e Senado, foram entregues para 2 petistas que votam tudo com o PT. Não, o Columbre Mota tá fudendo o Brasil, pô. Ah, mas ia perder. Foda-se, é melhor você perder com uma certa dignidade, até pra você dizer, olha, eu não votei nesse merda, do que você dizer, olha, eu votei, mas infelizmente ele nos frustrou. É óbvio que ele ia frustrar. Esses caras são os puta esquemeiros, esses caras não valem nada, um bando de vagabundo. Então você votar nesses caras, é você saber de antemão que você tá entrando no esquema. E aí esses partidos todos que deram sustentação, não deram sustentação, porque a gente fez um cálculo eleitoral. Isso é mentira. Eles queriam roubar junto, roubar emenda, pegar cara, fazer esquema, e só iam fazer esses esquemas se tivesse junto. Então o resto é tudo balela. Foi impressão minha ou ele quis deixar entender de que o PL
apoiou Davi Alcolumbre e Hugo Mota para roubar junto e fazer esquema junto. É isso mesmo, brava gente? Deixa nos comentários para mim o que você acha, porque para mim isso aqui é um tremendo absurdo. A grande verdade que vocês que me seguem aqui estão cansados de saber é que Davi Alcolumbre e Hugo Mota já estavam eleitos. Não restava mais nada ao PL a fazer do que ou apoiava e garantia as comissões, que era o mínimo que se esperava de um partido para chegar lá e lutar pelo menos por alguma coisa, do que não apoiar, encher o peito para dizer eu não apoiei e a gente tomar muito mais na cabeça do que nós tomamos, porque as comissões nos salvaram em várias oportunidades, vocês sabem disso. Mas, de acordo com Ricardo Salles, no Aaroncast, de camiseta preta. Incrível, ele está de camiseta preta. Não, segundo Ricardo Salles, todos os partidos que apoiaram Davi Alcolumbre e Hugo Mota fizeram isso para roubar juntos. Ah, e antes que você venha gritar aqui, o Maurício Marcon também esteve no Aaroncast, coincidentemente de camiseta preta. Eu não consegui assistir nenhum trecho do que ele falou, mas eu já fiquei sabendo que ele esteve lá de camiseta preta. Será que Maurício Marcon é mais um que a gente vai se decepcionar? Não sei, estou só levantando a lebre, tá bom? E quanto ao movimento estranhíssimo que eu disse a vocês no início do vídeo, que está se mostrando para o Brasil, porque organizados, eles se organizaram muito debaixo dos panos, é, de repente, esse apoio inusitado ao Zema, inclusive de Tarcísio de Freitas. É incrível, gente, da onde que saiu esse apoio ao Zema? Do Neida, sendo novo um partido nanico menor do que o Mervilha. Vou mostrar para vocês como eles estão funcionando. A Tizuc trouxe uma radiografia quase perfeita do movimento, diz assim, ó, especialmente em ano de eleição, se você tem um candidato, seu foco deve ser enaltecê-lo, ou no mínimo, não engajar outro candidato. E Yanis Menezes, que é o perfil que ela está falando, que eu vou mostrar para vocês já já, é só mais um entre tantos outros perfis que se empenham em muitos cortes, rejeitam as brigas do bolsonarismo, que expõe o oportunismo. Ele posta vídeos favoráveis ao Flávio uma hora ou outra, mas engaja muito e admira o Zema. O problema não é o Zema ou qualquer outro candidato ser escolhido. O problema é precisar dos bolsonaristas para engajar o seu preferido, não escolhido. Nem por Bolsonaro, nem pelos bolsonaristas. Este é o ponto. O André Bancoff também engaja Zema, e Yanis traz para o X e engaja Zema e André. Perfis que dão visibilidade a outro candidato que não seja o Flávio devem ser vistos com cautela e ficarem no cantinho, ao menos por quem se diz bolsonarista e se diz estar com Flávio. Porque a visibilidade que eles recebem, em muito pelo engajamento bolsonarista, é o que resulta o segundo print, ó. Romeu Zema ganha 100 mil seguidores em um dia. Pré-candidato ao Planalto pelo Novo tem protagonizado um embate público com o ministro Gilmar Mendes. Então, um engaja o outro, eles fazem de conta que são bolsonaristas para reter a atenção dos eleitores bolsonaristas, e aí, uma vez retendo a atenção dos eleitores bolsonaristas, eles postam apoio, ou detalhes, ou manchetes de notícias do outro candidato, do candidato que será o opositor de Flávio no primeiro turno. Vocês estão entendendo o que está acontecendo? Para surpresa de zero pessoas que já estão antenadíssimos com o que está acontecendo, Rodrigo Constantino, ele disse que o Zema apresentou uma baita subida no Polymarket. E sim, senhores, eu confesso, eu consulto o Polymarket todos os dias sobre as eleições brasileiras, em que posição está Flávio Bolsonaro, que estava assim, disparado e de repente deu uma emparelhada com Luiz Inácio da Silva. Mas o Romeu Zema, ele está com 6%. Parelho ali a Renan Santos, mas para o Rodrigo Constantino, ele deu uma rápida subida no mercado de previsões Polymarket. Vocês sabem como funciona o Polymarket? Você tem uma opinião, o Polymarket é um site de apostas que monetiza sua opinião e pode te dar prêmios por isso. Você tem uma opinião, quem é que vai ganhar a eleição no Brasil? Ah, eu acho que quem vai ganhar é o Flávio. Aí você vai lá, vota e você paga o mínimo da aposta. O mínimo, o máximo se quiser, mas tem um mínimo lá para você pagar. Se por acaso o Flávio ganhar, você ganha acho que 4,5 vezes o que você apostou. Tá? É mais ou menos assim, se eu não estou enganado algum detalhe, me desculpe aí, se eu errei. Corrija aí nos comentários para mim. E o mais interessante é que o Rodrigo Constantino diz que essa subida monstruosa, até 6% do Zema, aconteceu justamente após o candidato, o pré-candidato, intensificar o seu discurso contra os abusos supremos. Ah, quando o Zema fala é discurso, quando qualquer um de nós falamos é ataque. Tá, já entendi tudo. Então diz que isso demonstra como a pauta contra os abusos dos Supremos
é a cara do eleitor. Ninguém aguenta mais esse autoritarismo corrupto do STF, diz Rodrigo Constantino. Mas quando o STF vota 4-0 para condenar Eduardo Bolsonaro a 1 ano de cadeia por um post, tá bom, ficou quietinho. E quem está no meio dessa turma? Olha só que sensacional. Deixa eu enquadrar melhor aqui para vocês. Em Minas Gerais, Tarcísio critica a polarização e elogia a gestão Zema e Simões. Gente, esse é o cara fiel ao Bolsonaro. Esse é o cara que diz que está com Flávio Bolsonaro. Esse é o cara que está lá, lambendo Zema. Mas eu destaquei um trecho aqui da fala dele que foi muito interessante. Talvez tenhamos uma mediatização exacerbada na vida nacional, enquanto quem está na liderança parece estar cada vez menos conectados aos anseios reais do povo. Olha, eu concordo com isso. Talvez seja a dificuldade de estabelecermos uma visão convergente acerca do país que queremos, que nos permita dar passos mais consistentes em direção ao futuro. Fecho aspas. Sabe aquela coisa do candidato que diz e na verdade não diz meleca nenhuma? É isso aí. A única coisa significativa que ele disse aqui é que, poxa, gente, olha a polarização. Filho, chama-se fragor da democracia. A democracia é barulhenta, a democracia sempre foi assim. Eu não quero acreditar que você faça parte da turma da hegemonia. Isso não pode acontecer, não pode ninguém ser contra o outro. Não é possível, né, Tarcísio? Já está lá lambendo o Zema, agora vai falar contra a polarização? Mas a democracia sempre foi polarizada. O espírito democrático é que permite que cada lado se defenda e também critique o lado opositor. E sim, isso às vezes é barulhento, qual é o problema? E como nós descobrimos que de repente o Zema é o político mais amado dos sapatênis da Faria Lima, o que o Kim Paim fez? Ele fez um dossiê empilhamento Zema por Zema. São quase 20 minutos de Zema te explicando, da boquinha dele mesmo, quem exatamente ele é. Quem fez esse corte e postou foi o Eric Salser, um grande menino. Sigam o Eric Salser lá no X, eu tô seguindo ele, você encontra ele na minha lista lá de seguindo. E eu não vou passar o vídeo do Kim aqui não, que é muito longo, mas eu trouxe alguns trechos e eu acho de suma importância que você assista pelo menos esses 20 minutinhos onde Kim Paim coloca a Zema para falar dele mesmo. E a coisa foi tão eficaz que, pasmem, até o Marcelo de Carvalho, dono da Rede TV, ele tuitou: o desserviço para a direita brasileira que os blogueiros da direita brasileira fazem diariamente é notável. A esquerda, quando dorme, reza para Papai do Céu agradecendo. Peraí, essa terminologia aqui, blogueiros, é isso mesmo, Marcelo de Carvalho? Aí eu perguntei lá, o dono da Rede TV não quer que o povo saiba da verdade sobre um pré-candidato? Porque o Marcelo não teve um A para dizer quem está mentindo. Porque não tem mentira. É o Zema falando. Não tem deepfake, não tem teatro de fantoche, não tem inteligência artificial. Então não sobrou nada para o Marcelo de Carvalho a não ser criticar o Kim Paim. Vamos a alguns trechos do Zema que eu julgo importantes. Nessa entrevista, Zema ensaboou, mas ele acabou defendendo a prisão da Débora do Batom. O senhor acha que alguém, né, que pintou uma estátua com batom, naquela confusão, algo que foi lavado e saiu da estátua rapidamente, mesmo assim ela deveria passar um tempo presa? Sim, eu acho que... Mesmo assim ela deveria passar um tempo presa? Sim, eu acho que todo pichador deveria. Nós teríamos muito menos pichação no Brasil. Né? Não é que não foi com picho, só para... Tá certo, foi com batom, né? Que é mais fácil de revolver do que um spray, né? Então, eu sou favorável à aplicação da lei. Agora, aqui no Brasil, acho que eu nunca vi um pichador ser detido, né? Então, se ele é a favor da lei, ela não deveria ser detida, porque não tem lei para isso. Não tem lei de prisão, com pena de prisão para isso. Vocês vejam, ele ensaboou, mas ele foi a favor da prisão da Débora do Batom. Em podcast com Paulo Figueiredo, Zema também se rolou inteirinho na época da pandemia, quando Paulo apresentou para ele vários estudos, inclusive com nomes de cientistas citados, que esse negócio de lockdown, não está adiantando nada, não resolve. O que você pretende fazer? Olhem a resposta do Zema. Não, nós temos aqui técnicos na área de saúde, na nossa secretaria, que têm acompanhado, mas nós temos estudos e ações concretas mundo afora, inclusive de países desenvolvidos, né? Citando aqui agora, especialmente a Inglaterra, a Alemanha, onde com certeza essas medidas de restrição de circulação não foram adotadas por mero achismo. Eu vejo que nesse momento em que nós estamos lidando com o vírus há apenas um ano, ainda não há opiniões concretas, confiáveis, tanto num sentido quanto em outro sentido, daquilo que é melhor fazer. E aqui em Minas Gerais, que nesse momento nós temos 200 pessoas aguardando UTI, eu vejo que qualquer tipo de sacrifício vale em nome das vidas humanas.
Nessa entrevista, Romeu Zema assumiu que ele é globalista, Organização Mundial de Saúde, futebol clube, que provou estar totalmente errado, que aquilo era uma grande armação para vários experimentos sociais contemporâneos, para aplicação de controle, para medição de termômetro da massa. E o Zema estava lá, defendendo os especialistas do sistema que quer controlar o mundo inteiro. É incrível. Não é possível que alguém no Brasil queira essa bosta como presidente. Mas parece que sim, porque tem um monte de gente defendendo o Zema. Agora vamos lá para um outro capítulo que eu quero mostrar para vocês, a debandada do PL para o Novo, de políticos jovens, filiados jovens, que estão sendo liderados pelo Nicolas Ferreira. Quem diz isso sou eu? Não. Por que trocou de partido? Cara, por duas coisas. Primeiro, que eu acho que eu não tava me encontrando mais no PL, tá? O que acontece? Eu vi o perfil do Novo que vem se tornando. Cara, o PL, assim, eu acredito que não tava sendo mais o trabalho que eu buscava, porque esse perfil de enfrentamento, de vídeos mais com o meu perfil, né, de fazer, tinha muita gente indo pro Novo. Por exemplo, Guilherme Kilter, Jeffrey Chiquini, esse perfil mais combativo e tal. E aí eu acho que lá ficou mais o meu perfil. Também acredito que o time do Nicolas, uma boa parte dele tá no Novo hoje. Por exemplo, a Bia, que é de Santa Catarina, mais o Pedro Ponço, por exemplo, de São Paulo, são do time do Nicolas, né? A ala Nicolas Ferreira. E eles estão indo pro Novo. Então eu acho que lá a gente vai formar um grupo mais organizado com o nosso perfil, tá? Não, você não ouviu errado. Ele disse, esse jeito meio assim, meu jeito de fazer vídeo mais combativo, gente, o Brasil precisa decidir. Vocês querem tiktokers ou vocês querem políticos conhecedores da lei que estejam aptos a nos safar de qualquer armadilha que esse regime maldito que está tentando controlar o mundo se estabeleça aqui no Brasil através do controle de massas contra nós? É isso que o moço que diz que é da turma do Nicolas, que saiu do PL e foi para o Novo, tem para oferecer ao povo brasileiro como política pública. E eu chamei o Valdemar, falei, ô Valdemar, tudo certinho aí, meu filho? Acordou ou não? Ó, Nicolas Ferreira está tirando um monte de filiado, um monte de pré-candidato, um monte de político, um monte de militância do PL para o Novo. Tá dormindo, filhão? Pois é, cada um é leal ao que é leal, né? E no meio dessa treta toda, eu só quero avisar a vocês que Alan dos Santos, Eduardo Bolsonaro e Ramagem ainda estão lá. Eduardo postou, ainda estamos aqui. Eles tiveram um encontro ontem, parece que foi muito produtivo, com algo muito importante envolvido, que inclusive fez com que Alan dos Santos não fizesse o programa da Timeline TV. Então, vamos aguardar, porque o programa de hoje será bombástico. Eu estarei no chat com vocês. Como eu disse ontem a vocês na bancada do Didi Rap de Pio, o que realmente me tira o sono é a possibilidade de uma terceira faixinha mundial arrebentar oficialmente antes que Flávio Bolsonaro tome ao poder. Só para vocês terem uma ideia, o que me leva a ficar alertada, alarmada sobre isso? O governo americano deu um ultimato aos cidadãos americanos para deixarem o Líbano e o Irã imediatamente, citando graves riscos de segurança em um ambiente complexo. Os alertas divulgados pelo Departamento de Estado seguem tensões regionais e a possibilidade de novos ataques. Mas por que isso saiu ontem? Porque ontem também o Hezbollah deu um aviso lá no Líbano que ele não vai mais cumprir o acordo de cessar-fogo e já fez os primeiros ataques contra o exército de Israel no norte de Israel, que faz fronteira com o Líbano. Eles dispararam drones e foguetes, o que está sinalizando a fragilidade do cessar-fogo, que deveria durar 10 dias e entrou em vigor no dia 17 de abril. O grupo, o grupo terrorista, ele está justificando essas ações como resposta a violações israelenses que eles não pontuam quais são. E com isso, Estreito de Hormuz continuará fechado, dólar continuará subindo, petróleo continuará subindo, o preço do seu alimento continuará subindo. O sustento e a sobrevivência da minha família que está em jogo. Como eu digo aqui, ganhar dinheiro pela internet passou a ser um item de sobrevivência. Porque tanto se você ficar no Brasil quanto se você for para outro país, quando você chega nesse novo lugar ganhando dinheiro em dólar, metade dos seus problemas já estão resolvidos. Você não depende da economia local, tem que se virar para dominar o idioma o mais rápido possível, porque você tem que levar comida para casa. Então, sim, é um farol de proteção você ganhar dinheiro pela internet. Hoje você pode fazer isso através de um método simples que vai te ensinar a partir do zero. O link que eu deixo na descrição e no comentário fixado te leva até o WhatsApp do Daniel Alvarenga, onde lá eu libero 3 aulas grátis para você entender melhor do que eu estou falando. Cara, para você ter uma ideia, você aprende a ganhar dinheiro em dólar e aprende a guardar os dólares longe desses tentáculos, de todos esses perigos, de todas essas intempéries. Então não perca tempo. O link está na descrição, no comentário fixado. Vai lá, assiste as aulas. Se você achar que faz sentido para você, você dá o primeiro passo e eu te vejo do outro lado.
Do contrário, nos vemos aqui, todos os dias às 7 da manhã. Eu, como não tenho um castelo na Suíça e muito menos uma mansão em Miami, tenho que me preparar aqui no Brasil mesmo. Pelo menos por enquanto, até que alguma coisa mude. Então, se essa é a sua situação, saiba. Tamo junto. Se você gosta do meu trabalho, aqui tem um Pix onde você pode apoiar a nossa caminhada, é doar@valeria@gmail.com. Você pode fazer isso com qualquer valor. E na descrição eu também deixo 2 contas bancárias e uma conta no PayPal, para você que nos acompanha de fora do Brasil e queira dar um apoio moral aí pra gente. Tá bom? Então é isso. Bora para os comentários. E aí? Você esperava por essa aqui do Neida Romeu Zema aparecesse no cenário político como preferido de toda a Faria Lima e dos sapatênis? Olha, gente, rapadura é doce, mas não é mole, não. Difícil demais. Bora. Desistir não é uma opção? Vejo vocês nos comentários. Beijo no coração. Fui.